Bom dia, estimado telespectador, novamente convosco, nesta manhã de sábado, dia 22 de outubro de 2016, para levar algumas informações acerca dos eventos nesta área e também informações sobre o tempo que está hoje e durante esta semana que vem. Portanto, vamos também, como estão vendo já no ecrã, tem aqui duas pessoas que foram convidadas para estar connosco para falarmos um pouco acerca da música e das suas atividades musicais, tanto lá como que se colocam fora da ilha. Então vamos informar acerca do último meteorológico. Hoje, sábado 22 de outubro de 2016, o sol nasceu às 7 horas e 7 minutos da manhã, o pôr do sol vai ser às 5 horas e 51 minutos da tarde, vamos ter a lua nova no dia 30 de outubro e a lua cheia 14 de novembro. Hoje céu muito nubloso, possibilidades para chuva, máximas 62, mínimas 43 graus. Amanhã, céu parcialmente nubloso, máximas 56 graus, mínimas 45. Segunda-feira, céu com sol, algumas nuvens, máximas 55, mínimas 34 graus. Na terça-feira, céu parcialmente nubloso, máximas 49, mínimas 33 graus. Quarta-feira, céu claro, sol, máximas 49, mínimas 29 graus. As temperaturas fora dos altitudes na cidade de Loa são de 60 graus, a umidade está a 92%. Este é o último meteorológico para o Vale Marimá, que tem alterações atmosféricas. Em apontamento comunitário, temos aqui da Igreja de Santo António, na cidade de Lola, informa que agora é o horário das missas de inverno, mas a missa das crianças 9h15 não muda de horário, sempre às 9h15. A hora que muda é, para a missa em língua portuguesa, passa a ser às 11h30 da manhã, durante este período do inverno. Também queremos informar que hoje, aliás, amanhã, domingo 23 de outubro, vai haver um desfile de carros antigos clássicos, em que nós chamamos car show, carros muito antigos, carros muito bem tratados, sem dúvida nenhuma. Vão estar da 1 às 5 horas da tarde no parque de estacionamento da Igreja de Santo António. É gratuita a visita, podem ir lá, podem ver os carros. E, entretanto, se quiserem, no hall da igreja, às 9 horas da manhã, começam a fazer malaçadas, pessoas que irem lá para o pequeno almoço, e durante o dia vão fazer sanduíches e comidas para comerem, para estarem entretidos a ver os carros, podem ter uma boa refeição lá, não é necessário fazer comidas em casa. Repito, amanhã vão fazer comidas, vão fazer malaçadas, e vão ter um espetáculo maravilhoso para verem os carros de luxo, e estão assim a auxiliar a nossa igreja de Santo António. Hoje vai haver um convívio graciosense, como sabem, todos os anos há o convívio graciosense. Portanto, hoje, o sábado, dia 22, vai ser no Salão da Sociedade do Espírito Santo, em LOL, das 5 horas da tarde à 1 hora da manhã. Portanto, se ainda não marcou os seus lugares, pode contatar com a senhora Teresa Ornelas. O número é 978 455 4446 ou 978 852 9442. Vai haver uma noite mesmo pelo duo Graciosense, que estão aqui comigo, em que vão abrilhantar, vão dar o melhor que podem da sua música para ter uma noite muito feliz. Uma refeição vai ser emenda tradicional, mas também vai haver moda de violas. Da Sociedade do Espírito Santo, na cidade de Lola, informa a todos os seus sócios e não sócios. Se vocês querem fazer uma passagem de ano no maior salão da nossa área, já estão a receber marcações para essa data. As pessoas interessadas devem contatar com a senhora Eduina Câmara. O número é 978 455 5610. Reserve os seus lugares no seu nome para ter uma boa passagem de ano. Vai haver a tradicional matança do porco em benefício da Banda Filarmónica de Espírito Santo, na cidade de Ló. Vai ser no dia 29 de outubro de 2016 e estão a pedir um preço baixo para cada pessoa. Eu peço que entendam essas matanças para a angariação de fundos. São a única maneira de angariar dinheiro para suportar esta organização. A Banda Filarmónica, quando sai da cidade de LOL, representa a nossa comunidade. É necessário dinheiro para pagar os autocarros, para pagar os uniformes, para comprar instrumentos. Portanto, é necessário o apoio das comunidades para fazer isto. Portanto, não esqueçam, 29 de outubro, às 6h30 da tarde, estão a pedir somente $30 por pessoa e $12 para crianças dos 10 aos 12 anos.
As pessoas interessadas nesta matança entrarão em contacto com o Sr. Lio Silva. O número é 978-265-0078 ou Agostinho Bittencourt, 978-729-2934 ou qualquer diretor desta organização. Repito, necessitam de apoio, portanto, marquem no seu calendário, 29 de outubro, a matança do povo da Banda Filarmónica. The Portuguese American Civic League, mais conhecido pelo Clube dos Vermelhos, informa a todas as comunidades que no dia 11 de novembro vai ser o dia de São Martinho. Vão fazer uma festa muito alegre e tradicional com um buffet só de marisco. Mas como ouviram esta manhã, o presidente, o Sr. Roberto Silva, disse que vão também fazer um prato de carne, porque há pessoas que são alérgicas ao marisco ou não gostam de marisco, vão ter também um prato de carne para servir para essas pessoas. Portanto, ou galinha, ou carne de porco, ou carne de vaca, vão ter um prato diferente. As pessoas interessadas para esta noite de São Martinho, que é só marisco, podem entrar em contato com o 978-394-2512 ou 978-459-3041. Quem vai abrilhantar esta festa é o artista mais romântico da nossa comunidade, Jorge Silva. Portanto, é um grande artista, tem uma capacidade fantástica de fazer um espetáculo amoroso e vai estar lá nesta noite. Ainda mais informo que estão a organizar uma excursão de autocarro até ao casino Foxwood para se divertirem. Há pessoas que gostam muito de ir ao casino e não têm a oportunidade de ir. Portanto, estão a organizar um autocarro e eu vou-lhe informar porquê. Porque $25 por pessoa. Quando chegarem ao casino, eles dão $15 em chips para comerem. E dão $10 em chip para jogarem. Ora, pense bem. Paga 25, recebe 25. Vão-me graça. É incrível. Mas é assim que o Portuguese American Civic League organiza as suas excursões e quer que as pessoas vá para se divertirem, jogarem lá ou não jogarem, comer ou passear, e só para passear. Entrem em contato com os seguintes números: 978-394-2512 ou 978-459-3041 e fica o seu lugar reservado para este passeio. Ainda mais, da Portuguese American Civic League informa a todos os seus sócios que vai haver uma reunião da Assembleia Geral para eleições. Vai ser no dia 11 de novembro. Aliás, 11 de dezembro. 11 de dezembro, reunião para eleições na direção para 2017, às 2 horas da tarde, na sede do clube, no 512 Central Street, na cidade de Lowell. A direção do Portuguese American Center, o Clube dos Azuis do Charles Street, informa a todas as comunidades que no dia 28 de outubro, que é uma sexta-feira, vai ser a festa do Halloween e também do lançamento do novo disco do David Mello, com um bom jantar ao seu gosto. Quando eu digo jantar ao seu gosto, obviamente que a pessoa é que vai escolher o seu jantar, porque eles fazem todas as sextas-feiras, servem jantares, e tem a oportunidade de estar a ver o David Mello vai cantar e vai lançar o seu novo disco, o seu novo disco de trabalho. Também informo que no dia 4 de novembro, sexta-feira, no jantar vai atuar o do Graciosense. Portanto, marque o seu calendário para ver se os dois músicos estão lá no dia 4 de novembro, no salão do Portuguese American Center dos Azuis, no Charles Street, e também vão servir uma refeição. No dia 11 de novembro, sexta-feira, no jantar vai haver uma surpresa. Ora bem, a surpresa eu sei mais ou menos qual é ela, mas não posso dizer, senão não se torna a surpresa para a comunidade. Portanto, no dia 11 vai até lá e vai haver a surpresa. No dia 12, que é no dia seguinte, no sábado, vão fazer a festa de São Martinho. Esta festa de São Martinho vai ser uma festa feita pelos veteranos, homens que arriscaram a sua vida nas Áfricas e que tiveram sorte, regressaram a casa e depois emigraram e vão fazer esta festa de São Martinho. Quem gosta de auxiliar também esta organização pode marcar no seu calendário dia 12. O presidente do Portuguese American Center dos Azuis, o Sr. Rui Félix, convida todos os convidados para a passagem de ano para 2016-2017 no Salão dos Azuis, onde vai haver muita comida e muita alegria. Um artista, Emanuel, não sei se vocês conhecem, vem da Freguesia da Luz, da Ilha Graciosa, e vai estar cá para alegrar a passagem de ano. Portanto, as pessoas interessadas em estar naquela passagem de ano têm que entrar em contacto com o clube 978-454-1725, com o presidente, Sr. Rui Félix, 978-483-1703, ou com o Sr. Paulo Godinho, 978-804-1841.
Há pessoas que gostam muito do futebol, do desporto e dão a sua vida pelas suas equipas de futebol. Ora bem, temos aqui na Liga dos Campeões o Sport Lisboa e Benfica, que vai defrontar o Nápoles da Itália. Vai haver uma excursão com partida aqui de Boston, dia 5 de dezembro, Boston-Lisboa, e regresso a Lisboa-Boston, dia 12 de dezembro. Mas também vai haver um jogo para a Liga, para a primeira divisão de Portugal, entre os dois rivais da segunda circular, que é o Sport Lisboa-Benfica e o Sport Clube de Portugal. Vai haver uma excursão com saída no dia 8 de dezembro, Boston-Lisboa, regresso Lisboa-Boston, 13 de dezembro. Se quiser pode ir aos dois jogos, ou pode ir a um jogo, é a sua opção. As pessoas interessadas em fazer este passeio podem entrar em contato com o Sr. Artur Cancela. O número do escritório é 617-492-7600, o seu telemóvel, que é 781-640-1391. Como sabem, temos aqui Nana's Kitchen, aqui no Central Street, na cidade de Lowell, em frente ao Portuguese American Civic League, que é uma pastelaria que serve refeições tão bem. E agora estão de parabéns, porque servem tão bem buffet. Olha, o buffet é a refeição mais rápida que a gente pode comprar. Chega lá, vê as comidas, estão na montra, escolhe as comidas que quer, a senhora põe no prato e a senhora leva para casa ou come lá. Portanto, parabéns aos proprietários da Nana's Kitchen pela sua iniciativa. Ora, foi tudo em apontamento comunitário. Agora vamos falar um pouco aqui com esses nossos convidados que vieram da Ilha Graciosa e que têm alguma novidade para dar a todos nós, porque a música é um meio que, costumo dizer, é como uma medicina. A pessoa está preocupada, está aborrecida, vai para o seu quarto para uma música baixinha, uma marcha, um bolero, um tango, uma música romântica, e passa todas as dores e os problemas. Ora bem, a gente também, depois de ter uma semana de trabalho, também gostamos no fim de semana ir até um local onde ser uma recepção e que tenham artistas a atuar. Estamos aqui dois jovens, são oriundos da Ilha Graciosa, que embarcaram mesmo hoje de lá e chegaram, não, ontem chegaram aqui aos Estados Unidos. Foram Graciosa terceira Boston, não pararam, quer dizer, quase que vieram diretamente da Ilha Graciosa. Talvez um dia em que o avião possa aterrar na Graciosa. De qualquer maneira, vamos falar aí um pouco aqui com os nossos convidados, a Daniela. Daniela, eu comprometi-me com o teu pai. O ano passado vocês estiveram cá e eu, falta minha, eu não sabia que era filho de um amigo meu. Mas de qualquer maneira não importa. Importa que chegou a altura de falar contigo. Uhum. E disse ao teu pai, na Ilha Graciosa, instante, ele lá, ia falar contigo, trazer-te à televisão. Então. Ora bem, a Daniela, desde menina, começou a se inclinar para a música ou foi depois já de uma certa idade que decidiu ir para a música? Desde já, muito obrigada pelo convite. Da outra vez, portanto, o ano passado estivemos cá só 5 dias. Não houve muito tempo realmente para conversarmos, mas desta vez estou muito contente por estarmos aqui. Respondendo à sua pergunta, desde cedo que tenho o gosto pela música, portanto, os meus pais contam, que na altura não me lembro, claro, com 3, 4 anos de idade eu já tocava alguns instrumentos, de brincar, e sempre tive o ouvido que foi estimulado pelo meu pai. Mas sempre fui muito envergonhada, portanto, o meu pai tentou meter-me na academia, só que eu na altura não quis, arrependi-me bastante hoje em dia. E comecei na música há cerca de 5, 6 anos, foi na altura que ele criou o grupo musical Contrabanda, e eu ia aos ensaios com ele, assistia, e ele devagarinho começou a quebrar um bocadinho a minha vergonha e começou a meter-me, na altura, a fazer segundas vozes. Depois também comecei a cantar algumas músicas sozinha. Depois aprendi a tocar teclado, portanto fui andando devagarinho e foi assim que A Daniela comecei. nunca fez parte nem do coro da igreja, nem da banda filarmónica. Não. Simplesmente nunca. foi acompanhar com o seu pai. Exatamente. Na música, porque o seu pai era músico também. Sim. A sua mãe também tinha alguma queda para a música? A minha mãe tem muito ouvido, adora dançar, mas não, tocar Não, nunca aprendi. E a Daniela continuou na sua vida com o seu pai no conjunto, e a segunda voz, como disse, e depois, mais tarde, decidiu dar um passo fora da família e começar a cantar com outras pessoas. Sim. Portanto, tive algum tempo, deixei o ano passado a banda, mas a banda continua. Eu engrenei depois com o Sergio, também, não sei precisar bem há quantos anos que temos este duo. Temos de fazer um pouco as contas, mas se calhar também há 4, 5 anos.
Atualmente faço parte de uma banda, de um grupo de música popular que também não existia, que o meu pai criou, chamado Encanta. E neste momento é só. Faço algumas Só o participações grupo popular é especiais. como o Padre Simões tinha antigamente, O Sr. Padre Simões, portanto, era um grupo de música de folclore. regional. O nosso é um bocado idêntico, mas não é bem, portanto, não temos a parte da dança, é só a parte cantada e tocada. E esse grupo atua nas festividades da ilha? É principalmente no verão, nas festas de rua, mas vamos fazer um casamento agora para o mês que vem, portanto, de inverno tem menos saída, mas continua ativo durante todo o ano. E você optou pela música, acha que foi o passo certo que deu? Sim, portanto, a minha vida não é a música, claro, eu tirei psicologia, trabalho nessa área, com crianças e jovens, mas a música faz parte, inevitavelmente, da minha vida. Aliás, acho que não sabia viver sem ela. Sim. É um E gosto. os seus pais sempre o apanharam, naturalmente? Sim, sempre, sempre. O seu pai é músico, mas como a diz, não vais aí, vai. Não, sempre me apoiou e sempre Eu adorou. falo isso, sabe porquê, Daniela? Porque geralmente as mães, essa vida vai daí para a rua, para os clubes, não gosto disso. Não, Mas as mães têm ela uma às certa vezes queixa-se. preocupação na deixar. Sim. Que hoje em dia não compreendo. Às vezes, até a minha filha diz muitas vezes a mim, aqui cara já não é o sexo, são humanos. Se o homem tem direito, a mulher tem direito. Exatamente. Já não é aquela coisa que a mulher fechada em casa, a fazer meia, a fazer renda, a fazer comidas. A mulher não ia para o café tomar uma bica e tomar um whisky. Não fazia. Hoje Agora, em dia já é diferente. Isso até já está a hora por cima dos passeios da avenida. Ainda existe um pouco e em meios mais pequenos ainda se nota Sim. alguma diferença, mas já está um bocadinho mais quebrado esse estigma. Exatamente. Ora bem, vamos falar agora com o Sérgio. Sérgio, você também é oriundo lá da ilha, qual é a sua freguesia? Sim, sou oriundo da Graciosa. Também, como a Daniela, agradecer desde já o convite. É muito bom existirem pessoas que continuem a falar em português tão longe de Portugal e queria deixar já aqui bem claro que dou-lhes os parabéns pelo excelente trabalho que têm estado a fazer. Obrigado. Sou oriundo da freguesia de Guadalupe e a música é aquele bichinho que está lá sempre. Você tem pessoas da sua família que também eram músicos ou cantavam? Ou tocavam? Infelizmente não. Como se costuma dizer, eu acho que fui a ovelha negra do rebanho. Porque ninguém tirando, pronto, a minha mãe e a minha avó cantaram no coro da igreja, mas nada de... Tirando isso, fui só eu que... Sim, você teve sempre essa tendência para a música? Sim, eu toco. Despertou desde novo? Sim, eu comecei na filarmónica com 9 anos de idade. Depois, o primeiro grupo que eu tive foi o João da Jovem, também da freguesia de Guadalupe, foi aos 10 praticamente, e pensando que não, já lá vão 20. Exatamente. E qual é o instrumento que você gostava mais? Eu adoro tudo o que é parte de percussão, tudo o que é bateria, bombo, pratos, essas coisas assim. Exatamente, não sei porquê, mas adoro essa parte e foi sempre o que tive, foi bateria, foi tarola na filarmónica, bombo, e depois, há sensivelmente 6, 7 anos, um dia num ensaio com o Valdemiro, o pai da Daniela, havia lá um tema que na altura o nosso vocalista não estava a entrar bem nele, e eu virei-me para o Valdemiro e disse, mas isso não é assim, isto é assim, 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 e o Valdemiro disse, olha, pega nesse microfone e mete à frente. E a partir daí comecei. Cantar. Depois com uns karaokes, com umas coisas. E você cantou e encantou? Não sei se cantei e encantei. Cantei é uma coisa que volto a dizer. Exatamente, é um bicho, é um bichinho. Atualmente, se me perguntasse se gosto mais de bateria, se gosto mais de voz, dificilmente era uma resposta difícil de lhe dar, porque sinto muito prazer quando toco bateria, mas adoro também cantar. Associou o útil ao agradável. Exatamente. Canta e toca bateria. Exatamente, que é difícil. Acredito que é um bocadinho difícil. Por causa do tom do... Não é porque são as pés a mexer completamente diferente das mãos e depois a cantar, mas é engraçado, é muito engraçado. Exatamente. Portanto, você já toca isso, mas desde os 10 anos, não é? Sim, são há 20 anos já praticamente. Mas você tem a sua vida particular sem ser... Sim. Não sou, a música posso lhe dizer que é o sonho, e enquanto há vida há esperança, há sonho, mas não. A música é mesmo só o hobby, é só aquele bichinho que está lá e temos tentado, neste caso com o Du, fazer algumas coisas.
Acho que temos conseguido fazer algumas coisas interessantes, com a contrabanda também, e enquanto estiver assim... E saí fora da ilha, mas eu nunca fui convidado para ser, a nascer nos Estados Unidos, mas nas Ilhas dos Açores... Já, felizmente já, tanto com o Du como com os contrabanda, já corremos algumas ilhas, já fizemos algumas participações em alguns lugares especiais, na Terceira, nas São Joaninas, Sim. que é um dos palcos maiores dos Açores, que já passou nomes... grandes nomes do continente. E mesmo do mundo. Há 2 anos, só para ter uma noção, teve Roger Watson, do Supertramp, veja só. Mas depois também com o Du, já tivemos da Ilha do Corvo, que é a ilha mais pequenina, já tivemos em São Jorge, já tivemos na Terceira, com o contrabando em Santa Maria. Faltam poucas para conhecer. Você tem agentes ou diretamente chamando para si? É que não é intermediário? Eu costumo dizer, e com a Daniela também acontece, que é, as pessoas atualmente só não têm música em algum evento se não quiserem. Exatamente. Porque isto não é a nossa vida, isto é o nosso hobby, nós sabemos das dificuldades que o mundo inteiro tem, e somos sempre muito moldeáveis. Ok, não foi bom hoje, a atuação hoje não correu como as pessoas que convidaram estavam à espera. Ok, não foi bom hoje, fica bom para outro dia. Exatamente. E tentamos sempre chegar a um consenso. Sim. E nunca houve até agora, nunca houve grandes problemas. Eu acho que em tudo na vida o que vai ficar sempre é o de bom que fizemos. Exatamente. Não o de mau, porque o de mau não. Exatamente, não fica. Eu concordo. Daniela, você quando começou a sair fora da ilha, a sua mãe dava-lhe muitos conselhos. Sim, filha, não é mesmo estar para casa. Ainda hoje em dia? Não vais para o bar, toma cautela, não há coisa. Portanto, você seguiu o conselho da sua mãe ou disse, mãe é antiquada? Não, ela sempre me apoiou, embora também me precavesse para algumas coisas. Portanto, sempre me apoiou na música, mas sabemos que é muito difícil fazer vida da música. Ou temos realmente um talento muito fora de normal, ou às vezes falta-nos a estrelinha da sorte. Exatamente. Porque existem grandes bandas que às vezes estão escondidas e que não conseguem ter sucesso. E, portanto, ela sempre me relembrou que tinha os estudos, que tinha o meu trabalho para além da música. Se uma coisa não afetasse a outra, ótimo. Sempre consegui conciliar, felizmente até hoje. E a música encaro como um trabalho na medida em que é uma coisa séria, temos que levar com respeito, mas também como um hobby, porque é uma coisa que gosto de fazer e não é propriamente um trabalho com sacrifício, portanto é com gosto. Precisamente o que a gente faz por gosto regala a vida. Exatamente. Sim. Exatamente. E você sente-se feliz porque é artista, sem dúvida, canta e faz espetáculo para as pessoas. E para além de fazer uma coisa que gosto e que me dá prazer, o feedback das outras pessoas ainda nos ajuda mais, ainda nos dá mais satisfação. Exatamente. Você disse ao Sérgio que já está há quantos anos o Du? O Du já existe para aí há 4, 5 anos. 5 anos, exatamente. E você acha que está a fazer progresso no Du? Sim, fizemos isto como tudo. Eu também concordo nesse aspecto com a Daniela, que é, levamos a música muito a sério. Nós de vez em quando brincamos, mas é brincar, mas nunca pondo em questão a parte da música, porque eu acho que a música ninguém deve brincar com a música, é uma coisa tão boa, faz tão bem, e não devemos brincar. Tivemos sempre os pés assentes no chão, de algumas coisas que poderiam ter acontecido, mas sim, eu acho que o nosso progresso é visível a quem já nos acompanha há algum tempo. Já fizemos, só para ter uma noção, um CD, fizemos uma gravação de um CD todo completo, em que tivemos que sair da ilha para gravar. A parte da masterização, a parte de grafismo foi toda feita no continente. Isto, pensando que não, são despesas muito grandes e foi preciso ser tudo muito bem planeado, tudo muito bem programado para que chegasse ao fim, e chegou, felizmente. Você, nas suas educações, fez só nos Açores, a nascer nos Estados Unidos da América, mas nunca mais não foram ainda ao Canadá, a primeira vez. Não, ainda fomos. Eu já fui. São os dois países que vocês foram, ou que vão, exatamente, Estados Unidos da América e Canadá. Sim. Quanto ao resto é só nas ilhas. Nas ilhas, eu já fiz uma atuação no continente, mas foi na parte de um casamento. Mas sim, mas a força tem sido nas ilhas. Você também toca instrumentos? Sim.
Portanto, toco violão e também toco teclas. Toco guitarra? Sim, eu não toco por música, portanto não sei ler uma pauta, tudo de ouvido, mas pretendo aprender este ano, começar a aprender Isso é teoria. excepcional, uma pessoa que tem tudo na sua mente. Sempre fui bastante estimulada. Através de mentalidade, é fantástico. Eu também sei cantar, quando me pisam, grito e canto. Ora bem, amigos. Vocês acham que os amigos têm suportado vocês, têm auxiliado, têm aplaudido, têm dado suporte? Ou às vezes, vá trabalhar tal, É assim, os que são realmente amigos apoiam-nos sem dúvida. Sim. E temos pessoas que nos acompanham sempre que podem para todo o lado, portanto, quando vamos tocar na Graciosa já sabemos que há um grupo que só se não puder é que não nos acompanha. E como em todo o lado há pessoas que gostam, pessoas que não gostam, mas as críticas acho que são positivas sempre. Sim. Para nos fazer crescer. E, ou mesmo que seja negativo, você pode ignorar o negativo e emendar. exatamente. E às vezes, pronto, vemos que há pessoas que o fazem com vontade de ajudar e outras que não, mas exatamente. já andamos neste ramo há tanto tempo que já sabemos lidar. Já sabem qual é os pontos fracos e Exatamente. os fortes. Você pai apoia ou critica? Ou... Muito, muito. E às vezes criticam porque eu não faço mais. Exatamente, porque também tenho outra vida, como já disse, para além da música, e também há dias que apetece-me ter um dia de folga, para mim. E se fosse por ele, eu estava em 10 projetos ao mesmo tempo, e às vezes é preciso... Mas isso sempre vê-se que é uma vontade da parte dele, portanto não é negativo. E você tem uma pessoa de família que também se interessa pela música e que diga, ora, toma mais cuidado? Não, eu vivo com os meus avós. E, já são velhinhos? Sim, a minha avó tem 77, o meu avô tem 80. Ainda dá um estralo com a mal feita? A minha avó tem uma conversa muito engraçada, que ela diz-me que eu posso chegar a casa muito cansado do trabalho, ou uma coisa assim, mas se eu te ver a atuação, às vezes descanso ali meia horinha mesmo num sofá ou numa poltrona, e quando acordo, ela disse assim, ela vira-se para mim e diz-me destas tantas vezes, ok, vai lá ter com a outra. Ela já sabe, ela diz que o brilho no olho é diferente, então ela chama a música a outra. É tipo a outra mulher que tem. Mas apoia-me a 100%, sem dúvida nenhuma. Claro que às vezes é difícil, porque eles já têm alguma idade e queria ter mais tempo para estar com eles. E sei que a mim custa-me muitas vezes, só que eles dão-me o apoio que eu preciso. Era um lavradores ou... Não, o meu avô foi ferreiro, foi um dos primeiros ferreiros que existiu na ilha, que o meu avô veio de São Miguel, a minha avó era doméstica. Doméstica. Exatamente. Portanto, eles gostam muito de cianete, não é? Gosto. E dão conselhos, a avózinha dá conselhos para ter A calma. avó é a pessoa que conhece mais o Sérgio. A avózinha A avó é que conhece mais palmas das mãos. Olha para os orins, olha para, Já sabe. para o corpo a andar, sabe? Já sabe o que é que se passa. Cansaço, Já sabe tudo o que se passa, de certeza absoluta. Aqui, Eles já foram pais 2 vezes. 2 vezes. Já têm mais experiência. Tem muita experiência, exatamente, tem muita experiência na vida. Exatamente, sem dúvida nenhuma. Nós devemos ouvir sempre um velhinho, porque o velhinho sabe o que passou e sabe o que é que os conselhos podem dar. Mas eu acho que, claro, isto são feitios, são as maneiras de ser de cada um. Eu acho que é a maneira que ela tem de falar comigo, neste caso, porque eu também tenho a minha parte de rebeldia, a minha parte de... e ela sabe que quando alguém diz-me não faças isto, eu mesmo sabendo que não é bom, eu vou fazer mais que não seja para contrariar. E então o que ela faz ela diz-me desta maneira, se calhar existem outras formas de... Porque ela já sabe, se ela disser não faças isso, ela sabe que eu vou fazer. Mesmo que tenha a noção que vou bater com a cabeça na parede, ela diz, e então ela já sabe, então controla muito melhor. E por isso é que eu digo que ela é a pessoa que mais me conhece. Sabe os meus pontos fracos todos, sabe onde é que pode tocar, onde é que não pode tocar. E ela gosta de música, gosta de ouvir música? Ela adora. Ela adora música. E o avô também? O meu avô, nem tanto. O meu avô é mais futebol. Mais futebol. Mais macho. Onde há futebol, aquele homem consola-se. É doente. Ele é do Guadalupe, é? É do Guadalupe, é doente do Guadalupe. Então é Sporting. Não, e é benfiquista, é um contraste completamente... Então é verde na Graciosa e vermelho. E é vermelho no continente, mas é mesmo doente no continente e na Graciosa. É daqueles que ainda, se calhar, fica sem comer. Sim. Com as derrotas. Bom, e nas vossas atuações aqui na América, acham que os imigrantes, os residentes aqui, já não usam a palavra imigrante, é português residente no estrangeiro,
uma palavra mais suave, mais bonita mesmo. Acha que, você acha que estão a agradar a eles, que eles gostam? Eu já é a segunda vez que vim cá, porque há 6 anos, sensivelmente, estive cá com a banda, com os Contrabanda. E já tinha essa noção. O ano passado ainda tive mais essa noção da saudade que os portugueses, os graciosenses, etc., têm. E a maneira que somos recebidos é qualquer coisa de único. Costumo dizer, em outro dia fomos fazer uma atuação os dois para um convívio do lar de Santa Cruz da Graciosa. Foi uma atuação que fizemos gratuita. Fomos lá fazer 1h30, só animar aquelas pessoas que estão no lar. E eu até depois comentei isso e até publiquei depois no Facebook que o Du já ganhou muito dinheiro. Quando digo muito dinheiro, ou seja, em várias atuações, vários tipos monetários, mas dificilmente, ou nenhum, se chega ao sorriso que aquelas pessoas nos deram no fim, ao bater das palmas. Aqui o que notamos também é isto, é a saudade, a maneira que as pessoas acolhem-nos, a maneira de... Eu tenho a noção que o ano passado, quando estive cá, o primeiro tema, que era, chamamos a Marcha do Joaquim Costa, que é uma marcha que fala da Graciosa, havia pessoas que a lágrima estava a tremer no canto do olho. Porquê? Porque são pessoas, ou porque já não têm familiares, ou nunca mais puderam voltar. E eu acho que isso é o mais importante, é as pessoas fora, não é falar mal das pessoas de lá, muito pelo contrário, mas se calhar eu ia fazer o mesmo, que é a saudade que tinha, ia saber acolher melhor as pessoas, e neste caso os nossos imigrantes, ou os nossos portugueses espalhados pelo mundo. Eu acho que somos muito bons, somos um país pequeno, e quando falo país, falo Portugal continental e ilhas também. Somos um país pequeno, mas somos muito bons, e sabemos acolher muito bem. Costumam dizer que Deus está em todo o mundo. Exatamente. Mas quando Deus chegou lá já tinha um português. Exatamente. Mais nada. Eu quase conheço como tudo, tanto na Ásia como na África eu conheço. Eu vou passear. E geralmente encontro um português, ou descendente de português. Os portugueses estão espalhados no mundo inteiro. Exatamente. É uma coisa impressionante. E com muito sucesso. Exatamente. Em todas as partes do mundo. É enorme. Há pessoas que estão milionárias e pessoas que estão muito bem na vida. Fantástica. E ainda há pouco falou antes de entrarmos em direto, e tenho aí o exemplo mais concreto, que entrevistou um engenheiro Guterres, que hoje em dia é o maior homem do mundo. É o presidente. Para mim é o presidente maior do mundo. Exatamente. Está na ONU. Eu acho que isto prova tudo que nós portugueses somos muito bons. Eu por acaso tive a sorte de ir visitar. A Daniela, como menina, sempre era aceito nas comunidades. Ai, a menina é querida, não é assim? E não só por ser não menina. Não tem razão de queixa de Não só por ser menina, mas também porque o meu pai era muito conhecido no mundo da música na Graciosa. O meu pai, o Acácio, o nosso amigo Gasparinho, que infelizmente já não está. O Acácio ainda toca, não? O Acácio já não toca, mas o meu pai criou recentemente, e tenho que falar disto, senão ele zanga-se comigo, criou recentemente uma associação dos músicos da Ilha Branca e tem estado a apoiar muitas bandas, portanto, bandas que não têm uma sede, que não têm instrumentos próprios, também apoia o Du, que é lá que ensaiamos, e ele pretende criar uma banda que reúna alguns dos seus amigos, o Acácio faz parte dessa banda. O saxofone. Exatamente, sem dúvida. Portanto, ele já não está no ativo, mas continua a tocar em pequenos convívios, pequenas brincadeiras. Exatamente. O nosso Gasparinho, temos que falar sempre nele, porque é a nossa inspiração, digamos assim. A minha, principalmente, porque ele ouviu cantar desde pequenina, e o meu pai, como tocava no ritmo 2000, arrastava-me sempre, eu ia sempre aos bailes, e, portanto, o Sergio também, quando começámos, ainda antes de sermos contrabanda, também fizemos parte do conjunto Ritmo 2000, já um Ritmo 2000 renovado, e também tivemos o prazer, felizmente, de cantar com ele. E, só vocês cantaram com o Gaspar? Sim, ainda o apanhámos. Ele fez parte participava no nosso... A última atuação que o Gasparinho fez foi com os Contrabanda, a tocar. Os Contrabanda a tocar e ele a cantar. O Acácio também estava também. O seu pai também tocou? O meu pai não. Nesse dia não, mas... estava só de manager. Exatamente, mas foi o Gasparinho. A última atuação que fez foi com os Contrabanda. Sim. Então, vocês estão muito contentes que o grupo formaram agora e estão na expectativa de haver mais convites para atuarem no estrangeiro, não é assim? É assim. E mais aqui à América, não é? Como disse e como sabe, tanto eu e a Daniela temos os nossos trabalhos, e isto pensando que não,
torna-se sempre difícil, porque os dias das férias passam a correr. Mas claro que sim, estamos abertos sempre a novos convites. Vamos avaliá-los, iremos analisá-los. Se conseguirmos, tudo bem. Se não conseguirmos, infelizmente, se fizéssemos só vida de música seria bem mais fácil, mas como não fazemos, é preciso perceber também essa parte. Exatamente, vocês agora vêm aqui aos Estados Unidos, vão atuar aqui hoje, seguem para o Canadá, vão atuar no clube do Graciosense em Toronto, regressam aos Estados Unidos, vão atuar no Portuguese American Civic Center, Jesus, e depois é que regressam à terra. Exatamente. Então vão atuar mais uma vez aqui. Não, em princípio essas são as atuações, que estão marcadas e que estão certas. Mas estamos sempre abertos, se entretanto houver interessados. Se houver alguma coisa que apareça, disponíveis. Claro, se vamos estar cá, não temos problema nenhum com isso. Estamos cá mas para tem que isso. fazer uma chamada para ir e dizer, olha, vou mais tarde para o emprego, não é? Temos que tentar Tem ver que se ser não. dentro das datas. Tem que ser naquelas datas, senão não vai dar bom resultado. Portanto, Não. como estamos cá 3 fins de semana, se houver alguma data ainda disponível e que estejam interessados, ainda podem entrar em contacto. O descanso, o repouso tem sido bom, a recepção em casa das pessoas, ótimos. Temos super bem hospedados e aí tenho que salientar os nomes. Tenho que salientar o nome do Kevin Fernandes, que eu acho que aqui em Lowell praticamente toda a gente conhece, que é o genro do seu Mário. O senhor veio aqui, foi? É capaz de ser. A Debbie, que eles têm aberto sempre a porta, o seu Mário, a sua esposa. Mas estão cá, estão lá. Exatamente. E são pessoas que já fazem quase parte da família. O que eles fazem por nós dificilmente conseguimos pagar, porque eles abrem a porta de sua casa, dão-nos de tudo. Como é que conseguimos pagar isso? É difícil. E temos sido sempre muito bem recebidos cá. Esse pessoal, e mesmo as outras pessoas, o Rui Jorge, que está na organização do jantar de convívio, o Frank, como nos trouxe para trás, é um homem que também vai lá todos os anos à Graciosa, uma pessoa, a Elizabeth, são pessoas amigas. Esses nomes são, entre outros, e eu peço desculpa de não falar em todos, mas é difícil falar de todos. Mas isso são pessoas que jamais vamos conseguir agradecer a maneira que nos tratam, a maneira que nos recebem. Por outras palavras, vocês saíram de casa e encontraram a casa novamente. Sem dúvida nenhuma. Esta é a minha opinião. Saímos de casa, mas viemos para casa. Exatamente. Fizemos essas horas. Exatamente. Um passeio que fizeram daqui. Exatamente. Neste caso fizeram 2. Sim. Se Graciosa desfeito, se Estados Não, Unidos. ainda fomos a Ponta Delgada primeiro. Mais uma escala. Sim, olha, passaram para São Miguel. Tiveram muitas horas, não? Na terceira tivemos 2. Em Ponta Delgada foi sensivelmente 1 horinha só. Ou foi só para fazer? Exatamente. Sim, senhor. Mas estão bem? Sim. Correu Tirando tudo aqui bem. o ar-condicionado dos aviões, que o Sérgio dá-se muito bem com ele, mas mais logo vai estar tudo pronto Tudo para sair, sem dúvida Teve a nenhuma. tomar uma cachaça para sair de vapor. Quem sabe, não? Podemos tentar, não é? Ora bem, Daniela, sou muito amigo do seu pai, o seu pai já há muitos anos, eu prometi trazê-la cá, trazer o Sergio, e agora eu peço a você, olhe para aquela máquina que está ali e dê uma mensagem à comunidade, dê o que sente para a comunidade. Isto às vezes é difícil exprimirmos aquilo que nos dão, aquilo que nos transmitem, mas quero agradecer desde já mais uma vez a confiança, mais uma vez o convite, porque estivemos cá o ano passado e regressamos este ano. Espero que as pessoas aproveitem ao máximo a festa hoje e as próximas também, as que estiverem presentes, e nós vamos tentar dar o nosso máximo, o nosso melhor. E faltam umas palavras e acho que é essencial. Você traz a Graciosa no coração. Sempre. E é como o Sérgio dizia, é sempre difícil sairmos da nossa ilha por causa dos nossos trabalhos, por causa da viagem que é longa, mas quando chegamos cá e acabamos a atuação com satisfação e com o sorriso das pessoas... Sente-se recompensados. Completamente. Não, vale a pena e espero que não seja a última vez. Não espero, não é? Pretendo voltar muitas mais. Uma vez por ano, todos os anitos. Também, depois as pessoas fartam-se de nos ouvir. Há sempre aquela saudade, há sempre aquela música. Sérgio, olha ali à máquina e diga lá se as pessoas estão a ver agora. Isso é direto, não é gravado. Antes, então, ainda primeiro vou fazer aqui uma pequena coisa, que é, vou entregar aqui estes 2 CDs em forma de agradecimento, primeiro. Isto são 2 CDs que o Du possui,
Este aqui foi o primeiro, Cumplicidade, onde está aí neste... Sergio e Daniela. São os temas que mais nos idealizamos, são aqueles temas mesmo do nosso coração, mais baladas, aqueles temas mais românticos. Também que marcaram o início do Exatamente. projeto. E este aqui é o novo trabalho que trazemos, que fizemos em especial para Vi agora. Chama-se Nossas... Exatamente, hoje também no Canadá, no próximo sábado, e depois no Jesus, chamam-se Nossas Raízes. Já não esqueçam a forma de É um trabalho um pouco diferente, portanto, mais virado este para... tem 14 faixas. 14 faixas, exatamente. Esse tem 15. Este tem 15. Esse aí tem as marchas do Graciosa, tem a marcha do Marítimo, tem a marcha do Guadalupe, tem aqueles temas que as pessoas vão se lembrar logo do nosso carnaval, dos nossos bailes de carnaval na Graciosa. Isto é acompanhado com música ou é vocês só? Isto é acompanhado com música também, exatamente. Você canta. Exatamente. Você canta. Sim. Você toca. Vocês fazem ensaios constantes ou só antes de atuar? Não, fazemos. Há um processo que é um trabalho que é feito. Porquê? Porque do pé para a mão, num instante aparece uma atuação e temos que estar preparados para que essa atuação. Então, o que é que fazemos? Normalmente, pelo menos uma vez por semana, tentamos nos reunir, ensaiar algumas coisas que estejam mais verdes, terá novos temas, etc. Portanto, vocês têm planos para no futuro fazerem mais CDs, fazerem Sim, com novas músicas? Porque não, exatamente. Portanto, a máquina de fazer música não para? Não para, não pode parar, porque o bichinho está lá, a vontade está lá, exatamente. Aquilo é como o compasso. Não falha. Não é um compasso que vocês têm para tocar música? O trono nunca falha. Sérgio, muitíssimo Muito obrigado da minha parte. Obrigado. E por terem vindo cá. Ora, essa. A menina, diga ao seu pai que eu trouxe outra vez. Sem dúvida, vou dizer. Muito obrigado da nossa parte. Há pessoas que estão a ver o programa e que não sabem a origem desta tartaruga. Eu sou o coelho e vocês querem ver a tartaruga, está aqui. Mas a máquina número 1 ou 3, não sei qual é delas agora, vai mostrar a tartaruga. É essa mesmo. É ali, eu sou o Vítor Picanço. É da vossa terra. Exatamente. É um homem que é técnico, mesmo tirou o curso. Ele em rádio e televisão tem o curso. Exatamente. Não é uma pessoa apanhada na rua. Tive anos à procura dele. Apanhei-o em Lawrence quando tinha a rádio e depois ele fugiu e tornei a apanhá-lo agora e ele está aqui. Está com a tartaruga. Este homem, se sair daqui, eu capucha. Só sei falar, não sei fazer mais nada. Portanto, ele é que é o técnico. Exatamente. E engraçado, da brasileira. E toda a sua família, os tios todos, são músicos. E infelizmente, e desculpe lá de interrompê-lo, infelizmente há poucas pessoas que dão valor, como está a fazer, aos seus técnicos, porque muitos deles esquecem-se, porque é que estão no lado de cá da câmara, mas muitos deles esquecem-se que todo o trabalho, a maioria do trabalho está ali naquela parte de trás. Ele, se quiser, ele consegue desmanchar isto tudo. E é muito bom ver esse entendimento. E a cena da tartaruga é muito engraçada, porque eu acho que é a história... Mas sabe porquê? Que ele é muito calmo, paciente, e chama-lhe o asiático. Exatamente. Ele é como a pessoa da China, mas já imaginou se ele não fosse calmo no meio daquelas máquinas? Não ia dar bom resultado. Eu faço filmes, eu vou filmar. Entrego tudo em bruto. E o homem é que é professor, que tira livro, tira isto, põe aquilo, põe música, faz aquilo, para aquelas fotografias. Aqui já é uma fotografia dos Açores, está ali. Exatamente. O homem é que faz toda essa técnica. Ele vai para cá e chama-me, oh Jorge, olha, fiz isto. Eu vou fazer isto. Esse homem não tem que me dar satisfações, que eu sei que tu fazes tudo bem feito. Ora, está. Muito bom. Porque não quero mexer muito com ele, senão pode bater asas e voar. Mas para fazer aquilo tem mesmo que ser assim calmo, tem que ser muito calmo, senão é muito difícil. O Vítor é uma pessoa que muita gente não conhece. É um excelente operador de máquinas. E a vida dele também é técnico de computadores. Computadores, ele trabalha em computadores. Portanto, é um homem oriundo da vossa terra e que é técnico mesmo com o curso, tem o diploma, não é só dizer de boca que ele é técnico, faz aquilo. Muito bom. Portanto, a vossa terra também tem pessoas boas que embarcaram, ficaram lá alguns. Nós somos todos muito bons. Eu falei ontem na entrevista que tive por causa do lançamento do Noel, fez uns livros. Ele diz: não importa a ira, somos açorianos. Somos açorianos. Somos portugueses acima de... Somos açorianos e somos portugueses. O homem foi fantástico, como disse, está a gravar, tem o teu filho a gravação. Ele diz:
O que é que eu falo do Faial? Eu falo do Pico. São novilhas, são todos açorianos. Mas fazemos todos parte do mesmo grupo, que é os Açores. É porque há pessoas que, por exemplo, no continente, não sabem, várias pessoas mesmo, pessoas de televisão e de rádio, não sabem quantas ilhas tem os Açores. Isso é muito mau, é muito triste, na minha opinião. Você é do Sport também, não é? Eu sou benfiquista. Você é de Guadalupe, devia ser Sport. Pois, mas sou benfiquista. O Jorge Jesus disse que os Açores são 5 ilhas. Exatamente. Mas o Sahara. Sim, mas também o Jorge Jesus. Há bem poucos dias, devido às eleições que existiu nos Açores, para a Assembleia Regional, houve um comentador, e eu acho que isto é das coisas mais tristes, houve um comentador que disse na SIC, no canal SIC, que os Açores eram ilhas que Tinham muito analfabetismo, que éramos muito pobres, que éramos muito isto, muito aquilo. Não conhece os Açores, ele não conhece os Açores, e depois vem à televisão e diz uma coisa dessas. Eu acho que isto é muito triste, porque a pergunta a única conversa que eu digo sempre é: conheçam, depois falem. Exatamente. Temos o João Baião disse que todas são seguidas. E é apresentador de televisão. Coisas E eles têm uma tendência muito engraçada, que para mim não tem piada, mas pronto. Quando aparece alguém dos Açores, principalmente São Miguel, com um sotaque próprio deles, eles dizem que adoram o sotaque dos Açores. Aquele sotaque é só daquela ilha, mais nenhuma ilha tem aquele sotaque, cada uma tem o seu. Eu gosto daquelas coisas, isso é típico. Sim, mas isso... Eu gosto de ver o madeirense falar a moda da Madeira. Mas todos nós temos, nas ilhas todas, e o Vítor Ruidores, que deve conhecer, ele consegue imitar todos os pontinhos, e mesmo dentro de algumas ilhas como o Pico, existe diferenças ainda, que eu acho que é uma coisa engraçadíssima. Gostem do sotaque miquelense, compreendo, mas o miquelense não é o açoriano, portanto... Eles confundem, pensam que São Miguel é que é os Açores. Exatamente. Mas dizem, quando estão no continente, vamos aos Açores, vou a São Miguel. Mas as outras ilhas estão escondidas para São Miguel, é a maior ilha e o governo está lá. Mas de qualquer maneira não importa. Não. Somos todos Açores. Enquanto andarmos cá, vamos todos sempre fazer lembrança que não é só, e atenção, não tenho nada contra São Miguel, muito pelo contrário, também gosto muito, mas vamos tentar sempre avivar as pessoas que são 9 e somos todos, e são todas muito bonitas, valem a pena visitar, e somos inteligentes também, não somos analfabetos. Já tem Presidente da República, açorianos. Estão prontos. Mas pronto, Bom, vamos fazer força para isso. Exatamente. Houve uma pergunta que o Luís, parece que foi o Luís Torres, já estou em erro, em que um comentador pergunta a ela como é que as vacas nos Açores se aguentam de lado na montanha. Os montes. E o Luís Torres disse, elas apenas de lado direito são mais curtas, por isso elas são direitas. Foi ele mesmo que disse. Deu uma piada ao gajo. Exatamente. E também costumamos dizer que vamos de ilha em ilha quando a maré está vazia, através das pedrinhas. Bom, mas não importa, a gente somos todos portugueses, tanto faz ser do norte do Minho até ao Algarve. Devemos apoiar todos, devemos nos juntar mais, devemos unir todos, porque eu acho que nós todos unidos somos pequeninos no tamanho do país e das ilhas e não sei o quê, mas somos muito grandes de alma, somos muito grandes de talento. Muito aventureiros. Exatamente. Os navegantes voltaram as costas da Europa e tiraram-se ao mar. Nós descobrimos muita coisa, quando mais ninguém descobriu. Exatamente, somos o país de mais descobrimentos. Bom, mas isso não é para é que nós estamos a viver numa parte da Europa em paz. Porque convém, há acima guerras de tudo. terríveis no mundo. Convém que não existam. Estamos a matar uns aos outros. Convém que não existam, convém que cada vez mais as pessoas conversem e não partam logo para a violência. Querem nunca ter o poder sobre o outro. Pois, mas isto infelizmente é o poder que faz essas coisas. Eu acho que as pessoas deviam conversar mais e não partir logo para guerras. Tocar mais música. Ora, aí está. Pensem sinceramente na parte da música, que acreditem que vão ser pessoas... Em vez de ter uma arma na mão, tem um instrumento e tocar música. É muito mais engraçado, é muito melhor, de certeza absoluta. Mais suave. Sem dúvida nenhuma. A melodia é completamente diferente. Bom, você gosta da cara de bum, 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 mas é junta com o resto. O resto da música. Exatamente. A Daniela nunca tocou o instrumento de boca, não de sopro, nem de... Quando era pequenina tocava numa melódica e, portanto, tem lá uma melódica que se toca como se fosse um piano, pois, mas nunca toquei mais nenhum instrumento. Ótimo. Bom, cara amigo telespectador, assim chegamos ao fim de mais uma entrevista com este duo da Ilha Graciosa
que ouviram, não preciso estar a dizer, que vão fazer um espetáculo formidável hoje, vão atuar, vão matar aquela saudade que nós vivemos, a saudade da nossa terra, das nossas festas, dos nossos amigos, da nossa ilha. Portanto, eles trazem esta saudade para todos nós, são uma lufada de ar fresco que vem até nós, para nos alegrar e distrair durante este período da festa na Sociedade do Espírito Santo. Eu vou estar lá, vou filmar e depois mais tarde vamos ver então aqui em filmes a atuação deles lá no salão e espero que, por favor, vamos mostrar sempre o que nós somos. Somos pessoas de bom acolhimento, de carinho e vamos tratar este duo como se fossem nossos filhos aqui nas nossas festas. Obrigado mais uma vez. Obrigada, mais Obrigado a você. E agora vamos ver o filme dos fados que houve no Portuguese American Civic League há 2 semanas.